E aí, galerinha do 8º ano, beleza pura sem mistura? Professor Gerson com vocês aqui do Instituto Educacional Elinho, onde nós temos Deus em primeiro lugar. E o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha do bem. É isso aí, galera. Ó, hoje nós vamos estudar aqui, dia 7, hoje é quarta-feira, né? Capítulo 10, páginas 168 e 169. Matemática, beleza? Matemática. Galera, é o seguinte, esse mês é bem sossegado, bem tranquilo. Acho que vocês vão achar ruim a notícia, mas eu vou ter que dar, né, a notícia. Ó, bem tranquilo. Esse mês nós vamos estudar só um capítulo, só o capítulo 10. Uhul! É, professor! Tô até ouvindo gente gritando aí, né? Pulando da cadeira, né? É porque é o seguinte, pessoal, o nosso livro aqui, ele tem 12 capítulos, se eu não estiver enganado, né? Deixa eu só conferir aqui para não dizer besteira, que eu acho bom dizer e provar, né? Tem 12 capítulos, certo? Aí então, visto que as nossas aulas vão até dezembro, nós ir até dia 22, né, de dezembro, porque nós temos que recuperar as aulas de março, por causa da pandemia. Lá nós passamos quase 2 semanas, né, parado, então vamos ter que recuperar em dezembro. Aí nós vamos estudar em outubro o capítulo 10, novembro capítulo 11 e dezembro capítulo 12. Então daqui para até o final do ano vai ser um capítulo por mês, ó, que beleza. Vai ser só filé, não é não? Só o filé. Aí nós vamos esquematizando o planejamento daqui para lá, né? Por enquanto é esse planejamento aqui, que geralmente eu faço assim. Mas aí vamos ver se daqui para lá muda alguma coisa. Que eu tava vendo aqui, o capítulo 12, ele tem mais páginas do que o 11, né? Aí pode ser que eu coloque algumas páginas do 12 em novembro ainda, para poder ficar menos páginas em dezembro. Mas vamos ver daqui para lá, não sei. Vamos focar em outubro, né? Tô só adiantando aí para vocês já ir se organizando já também. Já irem se organizando. Aí esse mês, capítulo 10, tranquilo aí, bem sossegado, suave na nave, né? Aí o seguinte, ó, são 20 questões que você vai ter que fazer como atividade de casa para ajudar na nota, beleza? E eu fiz até o esquemazinho para vocês aqui, ó, de como é que vocês vão conseguir fazer, contemplar essas 20 questões até o dia de entregar, né? Que é dia 30 do 10, ó, sexta-feira, que é o dia da prova e o dia de vocês entregarem as questões. Beleza? Então você faz 3 questões por aula. Cada aula nossa você faz 3 questões. E aí no final você vai estar com as 20 aí prontinhas, certo? Já é para você estar com 3 prontas, né? Hoje faz mais 3. E por aí vai. Então cuida, negrada. Cuida que tá de noitinho. Deixa pra última hora não, senão acaba se aperreia. Aí hoje, pessoal, vamos estudar 2 páginas, ó, 168 e 169, sobre triângulos, né? Beleza. Aí o que é que diz o livro de vocês aí sobre triângulo, ó? Vamos com o livro aberto aí, abra um livro, viu? Para acompanhar. Fazer anotações, observações, essas coisas. Fique só escutando, não. Pega o caderno, lápis, borracha, que aí você vai anotando alguma coisa que achar interessante, ou alguma dica que eu der, né, para a prova, que às vezes eu digo, né? Pai, isso aqui dá certinho para questão de prova, ó. Aí você já anote. Ó, para começar, você já teve a curiosidade de observar as pirâmides do Egito? Elas têm a forma de uma figura geométrica espacial chamada pirâmide. O mais interessante é que essas construções têm suas faces na forma da figura plana mais simples e conhecida por todos, que é o triângulo. As faces da pirâmide, né? São um triângulo, beleza? Essas observações feitas no nosso cotidiano não acontecem somente nas pirâmides do Egito, pois por mais interessantes e incríveis que sejam, todos os outros polígonos podem ser divididos em triângulos, viu aí? Pega um polígono e divide em triângulo. Quando você liga as diagonais, lembra? Você ligou um quadrado, você liga as diagonais, você tem um triângulo. Ó, você tem aqui, ó, um quadrado. Como é que eu faço um triângulo, professor? Liga as diagonais, ó. Fez 2 triângulos, certo? É tanto que a área do triângulo é só você multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2, entendeu? E a base vezes a altura é a área do retângulo, né? O triângulo, do quadrilátero, né? Aí você calculou a área do quadrilátero, divide por 2, ó. Você vai dividir no meio, ó. Você encontra a área do triângulo. Beleza? Show de bola.
Aí o triângulo é a mais perfeita forma, já diziam os grandes matemáticos da antiguidade, como Platão. Os egípcios construíram seus túmulos, seus túmulos em forma de pirâmides que possuem faces triangulares. A forma dos aviões e das asas deltas e até a formação de voo dos pássaros são triangulares. Hoje, construímos edifícios e casas com telhados triangulares, o formato mais seguro que o homem já criou. Isso nos mostra a real necessidade de realizarmos um estudo aprofundado desse tipo de figura plana. Então é muito importante estudar o triângulo por isso, né? Ele é muito utilizado e na construção de várias coisas, né? Porque ajuda na estabilidade. É interessante, pessoal, que até uma mesa, por exemplo, você vai fazer uma mesinha, tá aqui, só para você ver aqui. Deixa eu colocar na outra página que eu acho que fica melhor de visualizar. Ó, vamos supor que você vai fazer uma mesazinha, né? Aí você quer colocar 4 pés, ó. Um pé aqui, outro pé lá do outro lado, né? Outro pé aqui, outro pé lá do outro lado, lá atrás, né? Eu não tô desenhando outro porque faz de conta que tá lá atrás. Se você não cortar os 4 bem iguais mesmo, a mesa vai ficar em falso, né? Mas se você colocar 3 pés, aí ele fica, ele já vai ficar bem seguro, entendeu? Coloca os 3 pés, que aí ele é mais difícil de ficar em falso, entendeu aí? Forma triangular, né? Os 3 pés em forma triangular, certo? Aqui é porque não dá pra ver que tá a figura em 2D, né? Mas se você desenhar em 3D, não sei desenhar em 3D, macho. Ó, faz de conta que é assim, ó. Ó, tu tem uma mesa aqui, né? Aí tu coloca um pé aqui, ó. Outro pé aqui, ó. E o outro pé lá atrás, ó. No meio lá, ó. Formando um triângulo. Entendeu aí? Tá bem legal não aí o desenho, mas faz de conta, né? Tem que ficar maior aqui esse pé, ó. Aí de conta eu coloco um pé lá atrás, né, ó. Entendeu aí? Aí você vai notar que ela vai ficar mais difícil de ficar em falso, né? Por exemplo, mas professor, se eu colocar um peso aqui a mesa vai cair. Bom, meu filho, você tem que ter cuidado também, né, meu anjo? Aqui é só para mostrar que é mais difícil ficar em falso, né, na forma. Se você faz os pés de forma triangular. Beleza? Muito bem. É isto. Eu vou apagar aqui pra gente continuar a leitura. Aí é o seguinte, galerinha, ó. Triângulo é um polígono formado por 3 lados. Pode ser chamado também de trilátero, né? Trilátero. Ok? E aí tem o desenho de um triângulo aqui, ó. Certo? O triângulo é o único polígono rígido, ou seja, não deformável. Uma vez definidos seus lados, ele não sofre deformações. Não pode amassar um lado aqui. Se você amassar um lado, professor, mas eu posso amassar esse lado assim, ó. Aí ele já não vai ser mais um triângulo, né, meu anjo? Ele vai ficar nessa forma, ó. E aqui, ó. Já não vai ser mais um triângulo, porque agora já tem 4 lados. Entendeu? Já é um quadrilátero. Então é o único que não deforma, né? Porque o quadrilátero você deforma. O quadrilátero ele pode ser assim, ó. Ele pode ser assim, como nós mostramos aí, né? 1, 2, 3, 4, é assim, ó. 1, 2, 3, 4, né? E você pode deformar os outros todos. Agora o triângulo não. Formou o triângulo, pronto. Se você deformar, vai criar mais um lado. Aí se torna um quadrilátero. Ou mais de um lado também. Depende da deformação, entendeu? Então ele é rígido. Então o triângulo, pessoal, ele é formado por 3 segmentos, né? 3 segmentos de reta. Nós não estudamos, foi? Segmento de reta vamos dizer assim, um pedaço de uma reta delimitada por 2 pontos, ó, certo? Então o triângulo é formado por 3 segmentos, ó, unidos de 2 em 2 pontos, por exemplo, A, B e C, né? Aí você vai ter aí, ó, o segmento AB, você tem o segmento BC, você tem o segmento AC.
certo? Ou CA, tanto faz. Então você une esses dois pontos, ó. A união desses dois pontos aqui, você tem um segmento, né? Então ele é formado por 3 segmentos de reta, um triângulo. E quais são os elementos formadores de um triângulo, pessoal? Nós até vimos na aula passada sobre polígono, né? Nas últimas aulas, os elementos formadores de um polígono, não foi? É bem parecido, ó. Se você olhar os elementos formadores de um triângulo, você vai ver aí que é bem parecido, ó. Você tem, ó, observe o triângulo para entender a diferença entre os seus elementos formadores, ó. Você tem os vértices, que é o vértice A, B e C, certo, pessoal? O vértice é esse pontozinho aqui, ó. Esse ponto, esse ponto, esse ponto. Esses são os vértices de um triângulo. É bom você começar a se acostumar com essa linguagem mais técnica, né? Porque às vezes na prova a gente coloca assim, é um triângulo, tem 4 vértices, aí você, vixe, e agora, né? Não, vértice tem que saber que são esses pontos de encontro aqui, ó, dos dois segmentos. Você tem esse segmento aqui AB, né, ó? Tem o segmento BC. O que é o vértice? É esse ponto de encontro aqui, ó, de dois lados, ó, ou dois segmentos, como você queira chamar aí, certo? Então o seu ponto de encontro de dois lados é o vértice. Você tem também os lados, ó, AB, BC e AC. Professor, mas ali tá CA, tanto faz, meu anjo. Tanto faz CA como AC, certo? A ordem dos fatores não altera o resultado daqui nesse caso. Tanto faz AC como CA. Beleza? Então esses são os lados, ó, lado, lado e lado. Então o triângulo ele tem o vértice, ele tem o lado, ele tem o ângulo interno, ó, tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, que são esses aqui, ó, o A, o B e o C. Esses são os ângulos internos, muito tranquilo, né? E tem os ângulos externos, ó, o Azinho, o Bzinho e o Czinho. Preste atenção, pessoal, que o ângulo externo não é todo o restante, ó. Nós vimos lá nos polígonos, né? Você tem um ângulo interno aqui, ó, desse vértice, né, ó. Tem um ângulo interno. Qual o ângulo externo, professor? É esse aqui todinho, né? O restante é não, papai. Certo? O ângulo externo é só para completar 180 graus. Nós até vimos lá que o ângulo interno e o externo eles são suplementares, certo? Podemos até fazer assim, ó. O interno e o externo eles são suplementares. Professor, não lembro que são ângulos suplementares, não. Eles somados medem, colocar assim, medem 180 graus, certo? Esses são ângulos suplementares. Se você somar o interno com o seu respectivo externo, eles medem 180 graus, ok? Entendido, né? Se você fizer aqui, por exemplo, ó, o ângulo A mais o ângulo Azinho dá quanto? 180 graus. Eles são suplementares? Então, se você somar os dois, ó, dá 180, meia volta. Aqui a mesma coisa, se você somar o ângulo B mais o ângulo Bzinho, dá 180 graus. E aqui a mesma coisa, se você somar o ângulo, vou colocar assim, ó, o ângulo C mais o ângulo Czinho, dá 180 graus. Certo? Então entenda isso, ó, o ângulo externo com o ângulo interno, eles são suplementares. Ou seja, a soma deles mede 180 graus. Ok, pessoal? Compreendido aí, né? Qualquer dúvida me pergunte, tá bom? Então esses são os elementos formadores de um triângulo, pessoal. Professor, mas são 4 elementos formadores de um triângulo? Sim, o triângulo só tem 3 lados? Tem, mas tem 4 elementos formadores. Tem os vértices, tem os lados, tem os ângulos internos e tem os ângulos externos. Ó. São 4 elementos formadores, certo? Então guarde bem isso aí. Ah, professor, é simples. Pois pronto, muito bem, simples, é só guardar, certo? Então, ó, o triângulo é o único polígono que não possui diagonal, né? Não tem como você fazer a diagonal aqui, porque a diagonal é um segmento de reta que une dois pontos não
consecutivos. Lembra que nós vimos lá, ó? Você tem, por exemplo, um hexágono, né? Aí o que é uma diagonal? Você tem um ponto A, B, C, né? Vamos supor A, B e C. Uma diagonal é um segmento de reta que une dois pontos não consecutivos, ó. Porque o A e o B, ó, eles são consecutivos, né? Agora o A e o C não são consecutivos. Aí eu tenho uma diagonal. Só que aqui no triângulo não dá para formar uma diagonal, porque eu não tenho pontos aqui não consecutivos. Todos os pontos são consecutivos, ó. O A é consecutivo com C, o C é consecutivo com B, o B é consecutivo com A. Não tem como. Então é o único polígono que não tem diagonal, certo? Muito bem. E no triângulo, como em qualquer outro polígono, a soma do ângulo interno com o externo, aí, ó, formado pelo mesmo vértice, é 180. Tá aqui o que eu falei, ó, que eles são suplementares, beleza? Então, se você tem o mesmo vértice aqui, ó, tem um vértice. Aí você pega o ângulo interno desse vértice e o ângulo externo desse vértice, ó. A soma deles dá 180, ou seja, eles são suplementares. Muito bem, rapaz, mas vocês estão sabendo demais, né? Nunca não vi um negócio desse, não. Eu, hein? Vamos pra frente. Desigualdade triangular, galera. Fica ligado nisso aqui, ó. Aqui é um bizu, um macete bem legal, ó. Em qualquer triângulo, ó. Grave isso aqui, ó. Qualquer triângulo. Cada lado é menor, certo? Ó. Cada lado é, vou até circular o E, ó, é menor que a soma dos outros dois. Entendeu aí? Então, para que você tenha realmente um triângulo, cada lado do triângulo tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, você pega um lado, por exemplo, aqui ele pegou o lado A, ó. O lado A ele tem que ser menor do que a soma entre B e C, do que a soma dos outros dois, certo? Se você pegar o lado B, ó, então o lado B ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois, e o lado C tem que ser menor do que a soma dos outros dois, certo? Então ele diz, os lados do triângulo ABC são A, B e C, beleza? Então é a forma que você consegue identificar aí se é um triângulo ou não, porque se não seguir essa regra, você não vai ter um triângulo, né? Certo? Porque em qualquer triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Então você tem que fazer o teste com os três lados, certo? Que pode acontecer que um seja mais que o outro não. Então você tem que fazer o teste, beleza? Nós vamos resolver uma questãozinha aí que vai falar sobre isso. Tranquilo, pessoal? E o seguinte, galera, a nossa aula de hoje aborda esses três tópicos, certo? Que nós vimos aqui, ó. Que é falando sobre o triângulo, né? Que pode ser chamado de trilátero e tal. Ele é um que não é deformável, ele é um polígono rígido, você não pode deformá-lo. Os elementos formadores de um triângulo, isso aqui é muito importante, certo? Também são o vértice, os lados, os ângulos internos e externos. Lembrando que os ângulos internos e externos são suplementares, ok? E a desigualdade triangular, que afirma que qualquer triângulo tem um dos lados, né? Ou seja, o seu lado, cada lado é menor do que a soma dos outros dois. Isso é que define aí a desigualdade triangular, beleza? Cada lado é menor do que a soma dos outros dois. Então grave bem isso aí, tá bom? Então, galerinha, já que vimos o conteúdo, vamos agora para exercício, certo? Vamos praticar um pouquinho, tá ok? Trouxe uma questão aqui para vocês que diz assim: observe o desenho do triângulo abaixo e determine seus elementos formadores. Primeiro você vai ter que lembrar, né? Quais são os elementos formadores? Tem o vértices, né? O que mais que eu tenho? Vértice, tem os lados, tem os ângulos internos e tem os ângulos externos, né? Beleza? Então vamos lá. Ó, quais são os vértices? Os vértices é o ponto de encontro aqui entre dois lados, né? Ó, esses são os vértices. A, B e C, né? Tem o A, tem o B, tem o C. E os lados, galerinha? Os lados eu tenho AB, ó, certo? AB, tenho BC, ó,
BC e tem o AC, certo? Tem o AC. Não esqueça, pessoal, do lado você colocar esse tracinho em cima, porque é um segmento de reta. Então você tem que representar dessa forma. Se eu colocar numa prova lá, o lado é AB, tá errado, porque tem que ter o tracinho em cima, que é representando o segmento de reta, beleza? O lado não representa sem os segmentos em cima, não. Beleza? Então cuidado com isso aí. Detalhe, questão de prova, anote, letra bem grande. Aí os ângulos internos, pessoal. Eu tenho o A, ó, certo? Tenho o B, ó, e tenho o C, certo? Beleza? Então ângulos internos A, B e C. Cuidado que se eu também colocar na prova lá, dizer, é o ângulo A, tá errado. Tem que ter o acento circunflexo em cima, que é a representação de ângulo, certo? Cuidado. Às vezes um detalhezinho você erra a questão. Ângulo externo, pessoal. Aí eu tenho, vou colocar na mesma sequência, o Z, né? Lembrando que você coloca a letrinha e o ângulo em cima. Tem o ângulo Z, tem o ângulo Y e tem o ângulo X. O acento circunflexo é para representar o ângulo, beleza? Então tá aí, ó. Os vértices ABC, os lados AB, BC e AC, o ângulo interno AB e C e o ângulo externo Z, Y e X. Show de bola? Muito bem. Vamos agora para outra questãozinha, ó. Sabe-se que num triângulo os ângulos internos e externos são suplementares. Calcule X, Y e Z. Muito fácil, não é? Ó, se eu fizer assim, ó, X mais 58, tem que dar quanto? 180, não é não, ó? Aqui não são os ângulos suplementares, ó, X mais 58 tem que dar 180. Então eu faço só pegar o X igual a 180 menos 58. X vai ser igual a quanto? 60, 122, né? Não é isso? 122. 122 graus. Esse é o valor de X. Certo? Valor de Y. A mesma coisa, pessoal. Não tem diferença. O Y você vai fazer ele... Y mais 32 é igual a 180. Então o Y vai ser igual a 180 menos 32. Porque o 32 está na adição, passa para o outro lado na subtração. Y vai ser igual... Aqui falta 50, 158, né? 158 graus. Certo? E o Z da mesma forma. Z mais... Professor, mas aqui não tem nenhuma medida. Tem, mano. É um ângulo reto. 90 graus, ó. Essa representação aqui é de um ângulo reto. Então Z mais 90 vai ser igual a 180. Z vai ser igual a 180 menos 90. Z vai ser igual a 90 graus. Bem tranquilíssimo aí, né? Aqui eu coloquei 158, tá errado. É 148, viu? Que falta é 40. Falta 8 para chegar em 40 e mais 40 para chegar em 80, 148, certo? Muito bem, meu bem. Vamos lá, terceira questão, pessoal, diz assim, ó: diga se existe ou não e justifique sua resposta. Se existe um triângulo cujos lados medem tal. Então você vai seguir esse princípio aqui, ó, da desigualdade triangular. Você vai pegar um lado e ver se ele é menor do que os outros dois. Aí assim, pessoal, tem um macetezinho aqui para você economizar tempo, para você não testar os três lados, certo? Aqui, ó, ele mostra os três lados, né? Pegou os três lados e foi comparando se era menor do que a soma dos outros dois. Qual o macete, professor? Você vê os três lados, ó, e você pega o maior, entendeu? Então você pega o maior. 7 é menor do que a soma dos outros dois, ó. 5 mais 3 é menor? Se for menor, então ele é um triângulo, certo? É um triângulo. Entendeu a ideia? Que 5 mais 3 não é 8 e 7 é menor do que 8. Então ele é um triângulo.
você pega logo o lado maior e coloca aqui antes, na desigualdade, ó, certo? Antes do sinalzinho de menor. Por que o maior, professor? Porque se o maior lado for menor do que a soma dos outros dois, então automaticamente os outros também serão, entendeu? Se você pegar, ó, 5 é menor do que 7 mais 3, 3 é menor do que 7 mais 5, então, tá entendendo? Então você pega logo o maior, esse é o macete. Professor, e se eu tiver dois iguais? Você vai pegar um dos dois, tanto faz, né? Vamos já chegar no exemplo aqui, na letra C, tu vai ver, ó. Aí, ó, entre 3, 2 e 7, qual é o maior? É 7, né? Então tu já compara, 7 é menor do que 3 mais 2? Sim ou não? Não, né? Porque 3 mais 2 é 5, ó. E 7 não é menor do que 5. Então isso aqui não é um triângulo. Não é um triângulo. Beleza? Vamos para a letra C, ó. Aí aqui é o caso que eu falei, ó. Tem dois iguais, ó. 3 e 3 e 2. Aí o lado maior, ó, tem dois lados maiores, vamos dizer assim, que tem a mesma medida, né? Então você vai pegar um deles, ó. 3 é menor do que o 3 mais 2? Sim ou não? Ó, 3 mais 2 é 5, né? 3 é menor do que 5? Então aqui é um triângulo. Se ligou no macetezinho aí, né? Só pegar o lado maior logo e comparar. E se o maior for menor do que a soma dos outros dois, então, já que os outros dois são menores, também vão ser. Entendeu? E aqui a mesma coisa, ó. Tem 5, 5 e 10. Qual o lado maior? 10, né? Então eu vou comparar, ó. 10 é menor do que 5 mais 5. Cuidado, viu, nessa pegadinha aqui, ó. Quanto é 5 mais 5? 10. 10 é menor do que 10? Não. Então não é um triângulo. Cuidado, pessoal, que eu posso colocar na prova uma pegadinha. Eu te dou os lados, certo? E peço para tu e digo lá, dado, vamos supor aqui, ó, dado um triângulo com esses lados aqui, ó, 3, 2 e 7. Aí eu calculei a área e deu tanto. Um exemplo, né? Aí você, tá certo ou tá errado? Pera aí. Primeiro analise se ele é realmente um triângulo. Se não, professor, isso aí não é nem um triângulo, como é que dá pra você fazer a área do triângulo? Se não é um triângulo, tá entendendo? Aí você me pergunta, professor, diga, meu filho dos outros, cabeça de biloto, por que isso aí não é um triângulo? 3, 2 e 7. Porque é o seguinte, ó. Se tu pegar 7 com mais 3 com mais 2, ó, 7, 3 e 2. Tu não fecha lá, ó. Entendeu? Então não é um triângulo. Não fechou? Professor, mas se eu fizer 7, 2 e 3, também não dá, ó. 7, 2 e 3. Não fecha, entendeu? Não fechou, triângulo não é triângulo. Você não fechou o polígono, entendeu? Professor, agora eu entendi o lereado. Pois muito bem. Galerinha, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Se lembre aí da sua atividade. Não esqueça, pelo amor de Deus, pelas caridades, ó. Capítulo 10. Lembre do bezerro, pra você não esquecer qual é o capítulo que tem as atividades. 10. Entendeu? 10. Ou então dá o veinho, né? 10. Certo? Pra você não esquecer que é do capítulo 10. As atividades. Tá bom? 20 questões aí das suas atividades, beleza? 10. Até mais, galerinha. Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. 10.